Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Giovanni, sou professor de vocês de Geografia e estou vindo aqui para falar um pouco da atividade que a gente vai ter na próxima quinta-feira, que é a trilha ecológica, né? E nessa trilha ecológica a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho sobre solo. Solo é algo que vocês conhecem muito bem, né? Vocês convivem nesse solo cotidianamente, porque é todo aquele corpo material que está entre a litosfera e a atmosfera. A litosfera é a camada de rocha e a atmosfera é a camada de ar. Então, esse corpo, né, sólido, esse corpo não, esse material sólido que está sobre a rocha, né, onde a gente pisa cotidianamente, onde a gente constrói as casas, onde a gente planta nossos cultivos agrícolas, é chamado de solo. Eu não vou aqui estar me estendendo muito para falar sobre isso, até mesmo porque no dia eu vou ter a oportunidade de explicar melhor isso para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai dividir as turmas em grupos e vai estar fazendo alguns experimentos, porque o nosso objetivo é entender como é que esse solo ele se forma, né? E ele evolui ao longo do tempo. E isso depende de alguns fatores, como o clima, como o tipo de rocha, né? Vai depender do tempo também e entre outras coisas, tá? Mas para a gente poder entender isso, vai ser bacana ter esse contato com vocês em campo, né? Onde a gente vai estar ali visitando alguns pontos e vendo em loco como é que funciona tudo isso. Então, eu elaborei uma apostila para vocês bem simples, só para vocês entenderem o que é solo, um pouco teórico, né? Vai ter um slide que eu vou trabalhar também com vocês isso em sala. E para esse experimento eu organizei um passo a passo, certo? Então, aqui vocês vão ter acesso a algumas orientações, né? E essas orientações são bem simples, só precisa vocês seguirem. Vai ter os professores tutores, né, que vão estar acompanhando vocês, mas vocês seguindo todas essas orientações, todas as instruções que tem aqui, não vai ter dificuldade nenhuma, tá? E tendo qualquer dificuldade, a gente tem a oportunidade de estar tirando as dúvidas de vocês, certo? E na segunda folha a gente tem uma tabela, né? E essa tabela também tem algumas informações. E vocês vão preencher essas informações com base no solo ou na coleta que vocês vão fazer desse material, certo? Então, só para ter como exemplo, né, eu coletei algumas amostras de solo e vou estar fazendo, né, mais ou menos uma simulação. Não é algo muito elaborado, só para vocês terem uma noção de como que vai funcionar no dia, certo? Esse solo que eu coletei aqui para vocês, ele é da minha cidade, né? A minha cidade chama-se Lagedo. E com certeza ele vai ter características um pouco diferentes do solo que vocês têm aí no sítio Cruz, né? Porque vocês estão numa região mais alta, é uma região que chove mais, então vocês vão ter solos mais profundos, solos mais férteis, certo? A depender do lugar, a coloração também vai ser diferente. E aí o que é que acontece? O que é que a gente vai precisar, né, fazer com esse solo? Esse material que eu coletei aqui, né, o que é que a gente vai precisar? Primeira coisa, vou precisar da amostra de solo, certo? E eu vou precisar de água. E aí eu vou colocando a água aos poucos, de forma que eu vou colocando ele aqui na minha mão. Ó. Eita, tá meio ruim de mostrar isso a vocês, né? O ideal é que eu coloque 25 gramas. Ah, professor, mas como é que eu vou pesar isso? Não importa, vocês colocam a quantidade razoável na palma da mão de vocês e vai fazendo vai seguindo as orientações da ficha que vocês vão preencher, certo? Então vocês deixam o material assim úmido, né, um pouco úmido, e vai apertando ele assim, ó, de forma que você sinta, né, se ele é mais solto, se ele é mais rígido. Geralmente o solo que tem muita argila, ele acaba sendo bem liguento, né? Quando você toca assim, é semelhante a uma massa de modelar. Imagine uma massa de modelar, mas sendo em forma de liga, certo? O solo que é mais arenoso, né?
que é formado por areia grossa ou areia média, ele tende a ser mais solto, como esse aqui que eu estou mostrando a vocês, tá vendo? Ó? Eu aperto ele, mas quando eu solto, ele se esfarela com muita facilidade. Então, se eu for olhar aqui na minha tabela, aí ela diz o seguinte: o solo forma um alinhamento fraco com menos de 2,5 centímetros a partir, né? Então, eu tenho aqui, em média, 3 centímetros, digamos assim, e eu percebo que esse solo ele é fraco. Por quê? Porque quando eu aperto, que eu solto, eu vejo que ele se esfarela com facilidade. Isso é muito característico do tipo de solo arenoso, muita areia, principalmente areia grossa, areia média, certo? E aí eu vou ter aí algumas outras características que basta vocês seguirem o que está na tabela e ir vendo. Então, por exemplo, o item 1 diz o seguinte: fraco arenoso. Esse tipo de areia que você está tendo em contato com ela, ela é fraco arenosa se o solo dá a sensação de muito áspero. Por exemplo, esse solo que eu estou, essa amostra, né, de sedimento é areia, certo? Que eu estou com ela aqui, ela tem uma sensação áspera, certo? Então, eu seleciono essa opção. E por que é que vai ser importante eu selecionar essa opção? Porque de acordo com o que a gente for tendo essas informações e as outras informações que a gente for preenchendo nessa tabela, que vocês vão ser orientados, né, no dia da atividade, a gente vai tendo uma noção melhor do tipo de solo da região de vocês. E o mais interessante é a gente poder entender como que ele se formou e para que tipo de cultivo agrícola ele é mais indicado. E depois a gente pode estar avaliando também a qualidade desse solo, né? O que é que a gente pode estar fazendo para proteger esse solo, para produzir melhor nessa terra, não é? Nesse ambiente rural de vocês, tá bom? Então, eu queria só assim fazer uma simulação muito breve, né, do que a gente pode estar fazendo na quinta-feira, mas quando a gente tiver presença de forma presencial, eu acredito que vai ser bem bacana e eu estou bem entusiasmado para poder fazer isso com vocês, até para conhecer também o lugar de vocês, né? Vocês me apresentarem aí, contar um pouco do lugar de vocês e a gente estudar as paisagens, ver as diferentes paisagens, seja de áreas com mais vegetação, né, com mais árvores, ou áreas que são mais de cultivo agrícola, como por exemplo o milho, o feijão, ou áreas que são para criação de gado. Então vocês vão me contando tudo isso, tá joia? E então é isso, gente. Muito obrigado e até quinta-feira.